ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Quarta-feira, 5 de fevereiro, ao vivo pelos Facebooks da SP Rio Mais e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Você confere nesta edição. Câmara aprova projeto de lei sobre quarentena de coronavírus. Polícia Federal abre inquérito para investigar secretário de Comunicação de Bolsonaro. Lula consegue autorização para visitar Papa Francisco. Conselho da RM Vale diz que plano de desenvolvimento começa neste ano. Em 10 anos, polícias prendem mais de 100 mil suspeitos na RM Vale. Tamoios reabre após 40 horas de interdição. Estas e muito mais notícias aqui no Abre Aspas logo após o comercial. Fique com a gente. Olá, muito bom dia. Estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta quarta-feira. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. Bom dia aos nossos queridos internautas. Bom dia ao doutor Sebastião. Bom dia, doutor. Exatamente. Já pegue carona e fale o nosso comentarista, o comentarista convidado, doutor Sebastião Domingues. Muito bom. Excelente jornal para todos. A todos nós. E vamos aos destaques. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto que prevê regras para a quarentena e medidas de enfrentamento ao coronavírus. Com a aprovação, o texto segue para o Senado e deverá ser analisado hoje. O texto foi encaminhado pelo governo ao Congresso nesta terça e a aprovação na Câmara e no Senado é necessária para que brasileiros possam ser trazidos de Wuhan. O texto define as regras da quarentena, podendo separar de atividades comuns pessoas, bagagens, containers, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitas de contaminação pelo coronavírus. Os deputados alteraram o projeto para substituir a palavra cidadãos pela expressão pessoas, o que inclui refugiados. Entre outros pontos, o projeto obriga o governo a realizar exames médicos frequentes e gratuitos nas pessoas trazidas da China, além de manter as famílias diariamente informadas sobre as condições de saúde dos parentes. De acordo com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, os cidadãos que regressarem da China vão ficar em quarentena por 18 dias. Os deputados também incluíram um trecho no projeto que diz que a lei tem validade somente até o fim do estado de emergência internacional pelo coronavírus. Duas questões, né? Primeiro, eu não entendi, essa lei é específica para o coronavírus? Sim. Por que não colocar o termo genérico, né? Qualquer doença infecciosa que tenha que tenha sido decretado um estado de emergência, quer dizer, aí se tiver um outro problema daqui 1 ano, daqui 2 anos, vão ter que fazer outra lei. Exatamente esse questionamento que está existindo lá, né? Pois é. E a outra questão é que a semana passada eu falei que o índice de mortalidade do corona, pelo que eu tinha lido, era em torno de 3%, mas está abaixo disso, está em torno de 2%. Na verdade, o vírus influenza da gripe comum parece que mata mais do que o coronavírus. Pois é, Glauco, a gente já tem aqui a nossa primeira participação. O internauta Luiz Rosa manda bom dia, amigo Glauco, e a todos vocês. Muito obrigado, Luiz Rosa. Participem e interajam com a gente aqui do jornal Abre Aspas. Não tem a menor dúvida, estamos aqui exatamente para poder fazermos juntos o Abre Aspas. Muito obrigado, Luiz Rosa, um ótimo dia a você também. E o governo definiu os detalhes da repatriação dos brasileiros de Wuhan. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, afirmou ontem que o grupo de brasileiros que está na região de Wuhan deve chegar ao Brasil
na manhã de sábado. Eles serão repatriados em 2 aviões reservas da frota presidencial. A quarentena será cumprida em Anápolis, Goiás. E quem apresentar qualquer sintoma da infecção será levado ao Hospital das Forças Armadas em Brasília. A aeronave deve chegar à China na madrugada de sexta e ainda não está definido o tempo necessário para inspeção e embarque dos brasileiros. Até a tarde desta terça-feira, havia 29 pessoas confirmadas para a repatriação, incluindo 4 chineses listados como cônjuges. A lista inclui ainda 7 crianças. De acordo com o governo, as aeronaves saem de Brasília e fazem escala em Fortaleza, Las Palmas, nas Ilhas Canárias, Varsóvia, na Polônia, e Urumqi, na China, antes de pousar em Wuhan. No retorno, farão o mesmo trajeto, claro, em sentido contrário, com desembarque direto em Anápolis. Segundo o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, os brasileiros que desejarem voltar devem informar a Embaixada do Brasil em Pequim até 24 horas antes do embarque. A China tinha até ontem 491 mortes por coronavírus e mais de 24 mil casos confirmados. Ao menos 892 pessoas já se recuperaram do vírus. Em outros 24 países já são 182 casos confirmados. No Brasil, há 13 casos suspeitos e 16 descartados. Glauco, olha que interessante, os brasileiros, como você falou, tiveram que assinar um formulário e aqui vai algum dos termos desse formulário, né? Você ficará em quarto individual e deverá permitir aferir seus dados vitais 3 vezes ao dia. Se os indivíduos forem da mesma família, poderão ficar aí no mesmo quarto. Você não terá direito a visitas durante a quarentena, ou seja, uma quarentena restrita. Iremos coletar amostras respiratórias até o 14º dia. Não é permitido o embarque com animais e produtos agrícolas. Direito de mala, né, 23 quilos aí nos padrões internacionais. Ao desembarcar no Brasil, os procedimentos legais e administrativos migratórios serão realizados na base militar. Não haverá viagem de retorno para a China, ou seja, uma viagem apenas de volta. Na chegada, de vinda no caso, na chegada em Wuhan, a equipe médica irá te examinar para certificar que você não tem nenhum sintoma. Ou seja, se você já estiver infectado, você não vem. E se for verificado qualquer sintoma sugestivo da infecção, você não será repatriado. Isso que eu acabei de falar. Perfeito. Interessante. 2 notícias que eu vi ontem sobre o coronavírus. Uma bastante munducão, né? Que só acontece, na minha opinião, em país totalitário, porque a China é um país comunista e tem, na verdade, um governo totalitário. Um adolescente que foi portador de paralisia cerebral morreu de inanição em casa porque o pai e o irmão foram isolados na quarentena na cidade que eles vivem e ele não teve, então, nenhum tipo de... não tinha ninguém para poder alimentá-lo. Aí, por conta disso, foi demitido o delegado de polícia da cidade, o prefeito da cidade, o presidente do partido. Foi uma coisa horrorosa, porque, obviamente, eles devem ter comunicado que tinha uma pessoa que precisava deles, e como é um regime autoritário, não, você não vai não, você vai ficar aqui. Pelo menos no regime autoritário eles foram presos, né? E o adolescente morreu. A outra notícia que eu li também é que a Tailândia estava testando retrovirais, que são os remédios usados para tratamento da HIV, né? E outros remédios para gripe, e tinha tido sucesso no tratamento de alguns pacientes, inclusive negativando o exame sorológico desses pacientes. Vamos aguardar. Vamos aguardar mesmo. Inclusive a Itália também, se não me engano, conseguiu fazer um isolamento de vírus. E ontem também veio a notícia que a China aceitou a ajuda de alguns especialistas americanos aí no combate ao coronavírus. Os estudos de combate ao coronavírus. E a Polícia Federal abriu inquérito para investigar supostas irregularidades cometidas pelo secretário de Comunicação Social da Presidência da República, Fábio Weingarten. O inquérito, que vai tramitar em sigilo, foi aberto
na Superintendência da Polícia Federal na última semana. O objetivo, segundo o procurador Frederic Lustosa, do Ministério Público Federal, é investigar indícios de corrupção e peculato. Em nota, Weingarten afirmou que a abertura de inquérito é mais um passo na rotina do processo de investigação e que terá a oportunidade de provar que não cometeu qualquer irregularidade. A denúncia começou em janeiro, quando o jornal Folha de São Paulo publicou reportagens que apontam possível conflito de interesses envolvendo o secretário de comunicação. Fábio Weingarten é acionista de uma empresa de pesquisa e auditoria de mídia que presta serviços a algumas emissoras de TV e agências de publicidade. Essas empresas, segundo as reportagens, têm contratos com a empresa do secretário e também com a Secretaria de Comunicação. A Folha diz também que Weingarten omitiu informações sobre a empresa à Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Pois é, Glauco, a Folha vem fazendo essa denúncia aí desde o começo do ano. Finalmente foi aberto um inquérito sobre isso, porque é uma denúncia gravíssima, porque ele está se beneficiando do cargo público, né? Ele tem um cargo público e as empresas contratadas pelo governo passam pela sua empresa privada, pessoa física. Então é um crime aí que, se for comprovado, realmente é um caso muito sério. Seríssimo. Eu gostaria também que fossem investigados os casos de juízes, promotores e etc e tal, cujas esposas pertencem a escritórios de advocacia, ou juízes que, ao se tornar ministro supremo, abandonaram empresas também das quais eles eram sócios, né? E foram então ocupar seus cargos. Agora eu pergunto para você acha que nesses casos também não há um trânsito de influência, né? Quer dizer, esse aqui pode ser que tenha sido escancarado, eu nem sei se ele é culpado ou não, mas eu digo, isso é um problema geral, né? Porque o tráfico de influência no é um Brasil problema geral. é um problema generalizado e quase cultural. Só espero que ele não seja só um pato pagando pato, né? Exatamente, mas se tiver que pagar, que pague. Que pague, com certeza. Exatamente, Com isso certeza. que é o mais importante. E eu também sou muito a favor do seguinte, nesse tipo de situação, saia do cargo. Está havendo a dúvida? Tenha a decência, para não atrapalhar as investigações, eu vou sair do cargo. Nesse caso, a Folha foi bem enfática, porque uma das eternas promessas de campanha do Jair Bolsonaro é que ia acabar a mamata, principalmente a imprensa. E a Folha bateu muito na tecla que, como é que seu secretário então faz isso? Então é uma denúncia que, se for comprovada, realmente é um caso muito sério dentro do governo. E tem um problema também de que parece que houve um beneficiamento de algumas televisões em detrimento das outras, né, que tem mais audiência. Agora, de qualquer forma, eu acredito que isso é uma linha do presidente, né? Desprestigiar a Globo, desprestigiar a Folha, é uma linha do presidente. Quer dizer, se ele fez isso, ele pode ter feito isso também seguindo orientações do chefe. Não tenha dúvida, estão aí os fatos e, se comprovados, que cumpra-se a devida punição. Mas eu concordo com o doutor no momento em que ele disse que, a partir do momento que houve a suspeita, já deveria ter posto o cargo à disposição até que se concluíssem todas as investigações. Esperamos mesmo que se esclareça tudo isso. E, doutor, eu vou querer a sua opinião a respeito da próxima notícia e a sua também, meu dileto Douglas Cruz. Lula consegue liberação para ir visitar o Papa. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva comunicou à Justiça de Brasília que vai ao Vaticano ter uma audiência com o Papa Francisco no dia 13 de fevereiro. A viagem deverá se estender entre os dias 12 e 15. Para isso, ele disse aos juízes que suspendam um interrogatório agendado para o dia 11. Nesta ação penal, o petista responde pelo crime de corrupção passiva por, supostamente, ter participado da venda da medida provisória que prorrogou os incentivos fiscais para montadoras instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. No sábado, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, disse à Rádio France
internacional que o Papa Francisco terá todo o prazer de receber Lula. Fernandes esteve com o também argentino Francisco na última sexta-feira. É a segunda vez que Fernandes faz intermédio de um encontro entre emissários de Lula e Francisco. Lula planeja ainda uma segunda viagem para a França para receber o título de cidadão parisiense, outorgado pela prefeitura da capital francesa. Senhores. Bom, a gente tem que ver se era uma convocação ou se ele tinha a opção de não ir. De fato, ele já teve o pedido aceito, então ele vai encontrar com o Papa, ele vai a Paris. O fato interessante é que não explicou o motivo, simplesmente pediu para não ir, o juiz acatou, e agora o fato é que ele vai. E a outra coisa também interessante é que deixa eu ver se eu entendi, o presidente da Argentina virou secretário do Papa. Como comentávamos ele isso que controla antes a agenda edição. do Papa. Exatamente. Tá certo. E a outra coisa é o seguinte, né, quer dizer, essa história dele receber o título de cidadão parisiense só demonstra como é a imagem do Lula no exterior, né? Quer dizer, o pessoal ainda acredita que ele é um santo, né? Quer dizer, não é possível um negócio disso. Com tantos processos que ele respondeu, com tantas evidências que foram achadas contra ele e contra o PT, as pessoas lá fora, ele criou uma imagem de um santo imolado aqui pelo sistema judiciário brasileiro, né? E que digam os pobres não, os funcionários da Petrobras, do Banco do Brasil, de tantas outras empresas estatais, cujos fundos de previdência foram assaltados, saqueados durante o governo dele e da Dilma, tá certo? Através de operações absolutamente suspeitas, levando a grandes prejuízos, está todo mundo aí tendo que amargar. E ainda assim ele consegue ter essa aura de bom moço, que realmente ele é muito bom de conversa, né? Não sei você, Glauco, do dia 12 ao 15 eu vou estar trabalhando. Eu também do dia 12 ao 15, eu queria saber só, claro que dinheiro não deve ser exatamente problema, mas quem paga tudo isso também é uma coisa interessante. Mas tem uma velha máxima que diz, eu acredito cada vez mais nisso, aí, não tanto pelo lado positivo, mas pelo jeito sempre haverá Paris, né? Aí, fazendo mais uma. O presidente Jair Bolsonaro se encontrou na tarde de ontem no Palácio do Planalto com o ministro das Relações Exteriores da Polônia. Após a reunião, que contou com a participação do chanceler Ernesto Araújo, o presidente afirmou que visitará o país europeu este ano. Em 2020, Brasil e Polônia celebram 100 anos de relações bilaterais. Em declaração conjunta, Ernesto Araújo e Jacek afirmaram que foram debatidas possibilidades de cooperação nas áreas de defesa, ciência e tecnologia e educação. A Polônia, que integra a União Europeia, é atualmente governada pelo Partido da Lei e Justiça, o PiS lá, que desenvolve uma agenda conservadora no país desde 2015. Eles foram reeleitos no ano passado para mais um mandato. A Polônia ocupa a 44ª posição no ranking de exportações do Brasil. O fluxo de comércio entre os dois países foi de 1,37 bilhão de dólares em 2019, com saldo comercial favorável ao Brasil. Pois é, Glauco, dentro dessa balança comercial, o Brasil exporta principalmente para a Polônia minério de ferro e farelo de soja, enquanto, na contrapartida, a Polônia vende para o Brasil medicamentos e peças automotivas. E um outro detalhe interessante é que o Bolsonaro já sinalizou que nessa viagem à Polônia ele deve também fazer uma escala ali na Hungria, onde também deve encontrar com o atual primeiro-ministro da Hungria, que é considerado ultraconservador. Tá aí. Vamos trazer dinheiro e levar dinheiro, vamos nós. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez ontem o último discurso sobre Estado da União deste mandato. De olho na reeleição, o republicano reforçou promessas de campanha, enquanto comemorou números da economia e ações militares, como a que resultou na morte do general iraniano Qassem Soleimani. Trump abriu o discurso dizendo que
o Estado da União é mais forte do que nunca. E não mencionou o julgamento de impeachment que terminará hoje no Senado. Apesar da derrota na Câmara, o presidente tem maioria entre os senadores, o que torna improvável uma eventual cassação. Ao fim do discurso de Trump, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, uma das principais opositoras do republicano e responsável por abrir o inquérito de impeachment, rasgou o papel com trechos do discurso. Eu ontem assisti o discurso do Trump, né? E algumas coisas me impressionaram. Primeira delas, a moral que a Melania Trump tem, né? Além de ser linda, ela entrou, todo mundo ovacionou ela. Toda vez que era citado o nome dela, era ovacionada em pé. Realmente ela tem uma imagem, inclusive os comentaristas dizendo que ela tem uma imagem melhor do que a do próprio Trump, né? Segundo, que achei assim muito deselegante o Trump chegar para fazer o discurso dele e não ter cumprimentado a Nancy Pelosi. Quer dizer, independente da questão política, ali está uma representante do Congresso Nacional americano, assim como ele é o presidente da República, eles têm funções muito bem definidas de representação democrática, além da educação, né? Além de ser uma senhora. Quer dizer, desagradabilíssimo, ele como sempre dá esses toques. A outra questão é que ele apresentou lá, fez um discurso no meio do discurso, foi um discurso fanista, né? Ele Totalmente. dizendo América isso, América aquilo, a menor taxa de desemprego da história dos Estados Unidos, menor taxa de desemprego entre os negros, menor taxa de desemprego entre os deficientes físicos e por aí vai, né? E ele então fez uma crítica dura à Venezuela, aos regimes socialistas, né? E apresentou, o Guaidó estava lá, e foi ovacionado também no discurso, foi uma coisa bonita. E veio aquele populismo básico que os políticos adoram, né? Então ele pega, apresenta lá um rapaz, um adolescente de 14 anos, que quer ser astronauta e já está na academia da NASA, né? Cujo bisavô tem 100 anos, é um veterano de guerra, estava lá muito bem fisicamente e tal, e aí o Trump aproveitou para dizer que ele tinha promovido aquele militar à condição de brigadeiro, porque ele era um dos primeiros representantes negros que lutaram nas guerras, inclusive de Vietnã, tudo. Então, aquele populismo. Mas o pior que eu achei foi quando ele pegou uma menininha lá. Eu não entendi bem a história, mas parece que eles estão dando bolsas para que as crianças façam ensino médio em escola particular. Porque ele disse que o ensino público, as escolas públicas nos Estados Unidos estão falidas, que parece que é mais obrigação dos estados. E parece que ele fez, então, um projeto para encaminhar para os estados, e o estado dessa menininha, que também era negra, certo? O governador não acatou o programa que o Trump enviou para o estado, e essa menininha, pobre menininha, tinha ficado sem a bolsa para estudar numa escola particular, e todos desejam, ou melhor, nenhum pai quer hoje que o seu filho estude numa escola pública falida. Isso ele falando nos Estados Unidos. Aí ele aproveitou e falou, e pode ficar tranquila, minha querida, que agora você vai ter a bolsa, que nós conseguimos a bolsa para você. Um populismo exagerado. Especialistas aí da TV americana falam que foi um discurso completamente já voltado às eleições, lógico, né? Que ele atacou os principais pontos negativos, segundo a imprensa. Ele reforçou o que ele já vinha vindo falar sobre as fronteiras. Então, especialistas falam que foi um discurso completamente eleitoral, né? E fez questão de dizer que das 500 milhas que vai ter o muro lá contra o México, já tem 100 e tantas milhas prontas e que vai continuar construindo e tal. E é importante observar-se também que ele se sentiu absolutamente confortável por já fazer o startup aí da sua campanha em função da patetada que aconteceu ontem com relação à Convenção Democrata em Iowa. Sim. Né? Que houve uma confusão muito grande, ele habilmente se aproveitou disso e se sentiu absolutamente confortável para fazer esse ufanismo eleitoreiro todo aí na prestação de contas ao Congresso americano. E concordo com você com a falta de educação, que aliás ele não pode ser exatamente reconhecido pela fineza
inglesa no Grosseria caso aí. é com ele mesmo. É com ele mesmo. Aquela sutileza de uma revoada de hipopótamos numa loja de cristais. Né? Mas resumindo, a Nancy rasgar o discurso dele Também não é nada legal. também não é nada legal, mas também é uma resposta. É uma resposta. Porque ele foi deselegante primeiro com ela. Né? Glauco, antes de a gente ir pro comercial, temos mais 2 comentários. A sempre querida Eugênia Minicucci mandando bom dia pra gente e também o Ale Camarote. Ótimo dia pra vocês dois. Ótimo dia, sintam-se à vontade para participar. E você que está só nos assistindo também, querendo participar, a sua presença é pra lá de bem-vindo. Nós vamos para um rápido comercial e na volta, tempo. Até já. De volta com o Abre Aspas desta quarta-feira. E claro, todo mundo muito preocupado também com o tempo, a despeito que parece que no Vale do Paraíba as coisas estão amenas, mas o volume de chuva parece que continua alto mesmo. Vamos saber com ele. Fala, meu amigo Caio Souza, um ótimo dia a você. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia, uma excelente quarta-feira a todos. E o tempo hoje vai seguir o mesmo roteiro dos últimos dias. Teremos céu predominantemente nublado, com o sol aparecendo rapidamente entre nuvens, aquela sensação de abafado, ao longo da tarde. E temos sim, novamente, chances de pancadas de chuva, que se ocorrerem poderão ser fortes e acompanhadas de rajadas de vento e raios. Tudo isso é ocasionado por uma configuração atmosférica chamada de cavado, que está em altos níveis da atmosfera e que favorece a formação de nuvens. A tendência é de que essas condições de tempo continuem semelhantes até a próxima sexta-feira. A boa notícia é que a tendência para o final de semana é de redução da possibilidade de chuva. Ainda teremos bastante nebulosidade, mas as temperaturas vão subir um pouco mais, mas as chances de chuva diminuem. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale para o jornal Abre Aspas. Pelo jeito, tem que continuar tomando cuidado com a chuva ao sair de casa. Muito obrigado, Caio Souza, um grande abraço a você e a todos aí da Tempo Vale. E a chuva realmente trouxe problemas. A concessionária Tamoios informou que o trecho de serra da rodovia Tamoios foi liberado ao tráfego às 6 horas e 40 minutos de hoje, após 40 horas de interdição. O trecho foi interditado quando o sistema de estações meteorológicas da empresa alertou para riscos devido ao alto volume de chuvas. Durante o período de interdição, houve uma queda de barreira e uma queda de árvore. Agora a gente está aqui, já estou aqui ao vivo no Twitter da Tamoios. Atualmente, agora, há cerca de 30 minutos, ela tweetou aí que o tempo está nublado no trecho de serra, trânsito livre, porém com obras de pare e siga aí por conta das obras, né? Perfeito. Então, Dúvida cruel. diga. Primeiro que essa atitude é muito positiva, né? De você evitar aí uma tragédia, pegar Prevenção, um ônibus, né? com 30 Prevenção. pessoas dentro, etc e tal. Mas a pergunta que me fica é a seguinte, como é que chama lá a rodovia de Taubaté-Ubatuba? Oswaldo Cruz, que é muito Oswaldo pior. Cruz. Também não teria esse risco? Ou pelo fato dela ser uma estrada menor, ela invadiu menos, vamos dizer assim, não teve tanto corte, porque o problema dessas estradas mais novas é que eles fazem cortes na montanha para poder funcionar, né? A mesma coisa na Mogi Bertioga, também não tem esses riscos, ou não tem monitoramento? Pergunta a ser respondida aí pelos repórteres do Vale. Bom, doutor, não sei se os repórteres do Vale sabem, mas aí também não sou um jurista, mas a Tamoios, desde que ela assinou o contrato de privatização, ela tem esse termo para se proteger e para proteger os usuários, porque ela alega que durante os trechos de obra, principalmente, estão mais vulneráveis a deslizamentos, que provavelmente, não sei o que está escrito lá, né? Quem assinou a privatização aí que deve saber, que provavelmente quando for entregue a obra no trecho de serra, isso aí poderá ser mudado, mas, como eu digo, são trechos aí em letras finas do contrato de privatização. Exatamente. Aguardemos. Mas, de qualquer forma, vale a prevenção sempre, sempre. No papel, há 5 anos,
O Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado deve ter seu primeiro passo na RM Vale até junho deste ano. A previsão é do atual presidente do Conselho, Vitor de Cássio Miranda. Segundo ele, a primeira pedida para a criação do Plano de Desenvolvimento deve ser a contratação, por meio de certame, de uma série de profissionais que devem atuar na estruturação do plano. A admissão deve incluir arquitetos, engenheiros e advogados. Em seguida, o plano deve ter uma sequência de audiências para debate do planejamento regional que deve definir diretrizes e ações para orientar o desenvolvimento de projetos na RM Vale. Em entrevista ao jornal O Vale, o secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, afirmou que o aporte de mais de 4 milhões de reais deve ocorrer em breve. Pois é, Glauco, no mês passado eu e a jornalista do Vale, Thais Leite, estivemos aqui entrevistando o presidente da RM Vale, né, o Vitão, prefeito de Paraibuna, e o que ele falou, na verdade, é que esse plano já existe há muito tempo, a RM Vale existe há muito tempo, mas que ela depende do governo estadual, depende do start do governo estadual. Então, para a gente ver aqui na notícia, quem deu o start não foi o Vitão, foi o Marcos Vignoli. Então esse plano finalmente deve sair, é um plano que vai ter que ser modernizado, porque é um plano antigo, de mais de 5 anos atrás, que prevê aí cinturões eletrônicos entre as estradas aqui da região, estradas estaduais, medidas de segurança conjuntas, e é um plano que a gente aguarda há muito tempo, né? Desde 2012, quando foi criada a RM Vale. Ou seja, a RM Vale só existe no papel, né? Basicamente. Basicamente. É verdade. Esse é o literalmente aguardemos, né? Aguardamos há muito tempo. Continuamos aguardando. Pois é, em meio à rejeição do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Jacareí, o prefeito Isaías Santana enviou à Câmara proposta que aumenta em 3,8% em 2 anos o piso salarial de professores. O projeto foi apresentado oficialmente pelo governo em cerimônia de recepção aos professores, onde também a categoria aclamou uma professora que teceu críticas à proposta do Poder Executivo. Entre as mudanças está o aumento de 3,8% do piso salarial dos professores em 2 parcelas, 1,9% em março deste ano e 1,9% em março de 2021. Outra alteração é a promoção para docentes que apresentarem o título de qualificação ainda em sala de aula. Segundo o STPMJ, o projeto foi construído de forma unilateral pela Prefeitura. A resposta do prefeito aparece em vídeo amplamente divulgado em redes sociais. Abre aspas. Todas as reformas temos conversado com o sindicato. Conversar não significa ter que aplicar aquilo que o sindicato gosta, disse o prefeito. Desde janeiro de 2017, todas as terças-feiras eu recebo servidores. Quem vai, entra. Conversa o que quer. Eu lamento que você nunca tenha me procurado, continuou. A proposta foi aberta para consulta no site em dezembro de 2019, por 30 dias. Segundo a Prefeitura, caso aprovada pelos vereadores, as mudanças culminarão em equiparação ao salário do professor de São José dos Campos em 2021. Abre aspas. Haverá, ao final de 4 anos, uma recuperação salarial de 5% de ganho real e reposição integral da inflação do período aos professores. Isso é significativo, considerando que vivemos um histórico em que, durante 16 anos das últimas gestões, houve perda real de 33%, diz nota. Temos que ver os dois lados da moeda, né, Glauco? O professor é uma profissão que é muito desvalorizada no Brasil, é uma profissão que constantemente pede aumentos salariais porque está defasada.
Mas como a gente pode ver, tem um lado da prefeitura também, que a prefeitura de Jacareí constantemente vem mostrando a público, à imprensa, que os seus cofres não estão aí com um saldo muito positivo. O melhor dos momentos, né? Exatamente. Então a gente tem que ver os dois lados e ver para qual lado a corda puxa mais forte, né? Agora, tem duas questões aí, né? A primeira delas é assim, não se falou qual é esse salário, né? Então você fala em valores, mas não diz o valor nominal. Segundo, a prefeitura de São José, sabidamente, tem uma carreira de magistério bem remunerada. Se Jacareí está equiparando a São José, é porque Jacareí também vai ser bem remunerado. Na verdade, o professor mais mal remunerado do ensino básico é o da rede privada. Tanto que todo mundo no Vale do Paraíba quer ser professor de São José dos Campos. Porque tem uma carreira boa, com uma boa aposentadoria, e tem, eu não sei os valores de salário, mas a gente não vê reclamação. A gente vê muita reclamação no Estado e na rede pública, na rede privada, que na verdade, como eu disse, paga menos do que o serviço público. Mas puxando para um lado para o outro, a gente tem que pegar o exemplo de Cachoeira Paulista, que dá exemplo para o Brasil inteiro. Lá os vereadores reduziram o salário de R$ 4,4 mil, R$ 4.400, para R$ 1.300. Então, quem quer dar exemplo aí, segue a dica de Cachoeira Paulista. Nós precisamos institucionalizar esse Fica a Dica. Ontem Fica a dica. Nós demos uma Fica a Dica aí, hein? Pois é, simples assim. E as forças de segurança pública da RM Vale região, que já há uma década ocupa o topo da taxa de homicídios em São Paulo, prenderam um total de 114.730 suspeitos nos últimos 10 anos, o equivalente mais ou menos aí a cerca de 220 CDPs, que são os Centros de Detenção Provisória lotados. Os números, que incluem prisões em flagrante e por mandado, são da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. O número de prisões durante a última década é maior do que a população de 33 das 39 cidades da RM Vale. E mais ainda, as prisões efetuadas no ano passado no Vale, 9.932, são a segunda maior quantidade da série histórica da SSP, que começa em 2001. O indicador que mais cresceu foi o de prisões por mandado, com cerca de 14,6%. No mesmo período, as prisões em flagrante aumentaram 1,67%. No geral, as polícias do Vale tiveram um aumento em 10 dos 13 indicadores medidos pela SSP, comparando 2019 e 2018. Destaque para a apreensão de drogas, 53,7%. O que mais caiu foi o número de veículos recuperados, menos 24,9%. Para o coronel José Eduardo Stanelis, comandante da Polícia Militar na região, o aumento da produtividade se deu pela intensificação de operações policiais na região, tanto institucionais, tais como São Paulo Mais Seguro, Rodovia Mais Seguras e Interior Mais Seguro, como as realizadas especificamente na RM Vale, como as operações Integrada, Verão, Inverno e Romeiro. Essas práticas, que estão dando certo, irão continuar em 2020, confirmou o coronel Stanelis. Pois é, Glauco, durante a semana a gente está comentando bastante sobre os números e os índices da violência. Se a gente for analisar cada matéria que a gente está dando aqui, dá para entender o que realmente acontece na RM Vale. A gente deu ontem, por exemplo, os números, os abismos, né, das violências aqui no Vale. Em São José dos Campos, a menor taxa histórica em 18 anos, aí a taxa de homicídio por 100 mil habitantes batendo 5,04, enquanto em Caraguatatuba, Guaratinguetá e Jacareí, as 3 maiores do estado. Agora a gente vê mais esse número, né? A gente vê aí que a polícia prendeu, em cerca de 10 anos, se não me engano, exatamente, 115 mil pessoas. É uma cidade do tamanho de Guaratinguetá, ou seja, é muita gente. Então a gente vê que a polícia está fazendo o seu trabalho, agora cabe também à justiça e ao governo estadual ver o que vai fazer com tanto criminoso, né? O que cumpre é a cadeia funcionar, a cadeia que eu Exatamente. digo, do envolvimento dos órgãos e instituições envolvidas aí, não é, doutor? É um trabalho hercúleo, né? Hercúleo. E eu acho também que
Eu conversei uma vez com um policial civil de Ubatuba. Ele diz o seguinte, que o pessoal do Rio realmente quer entrar aqui, né? Porque quando aperta lá, eles escorregam, né? E eles vêm junto com as drogas, né? Que é o grande ganha-pão deles, né? Então, agora, com relação às taxas, os índices e tal, como são muito setorizados em cidades específicas, né? Sabe o que está acontecendo, né? A maior parte desses assassinatos a gente sabe que são, na verdade, entre usuários de droga, traficantes, briga de quadrilha de droga, quer dizer, um assunto bem específico. São José realmente está de parabéns porque está conseguindo um feito importantíssimo, até porque quanto maior a cidade, mais violência se espera, né? E aqui está o contrário, quer dizer, a maior cidade do Vale é justamente a que tem os menores índices, né? Está de parabéns aí todo mundo que está trabalhando por isso. Não tem dúvida, estão de parabéns todas as polícias aí, mas é um trabalho que não acaba nunca. O famoso enxuga-gelo. Enxuga-gelo, não acaba nunca e tem que ser feito. E olha que é uma coisa que a gente não quer participar, mas a lista dos criminosos mais procurados do Brasil tem 2 nomes ligados ao Vale do Paraíba. João Cabeludo e Maria do Pó, ambos condenados foragidos e envolvidos com o tráfico de drogas e outros crimes. João Aparecido Ferraz Neto, 61 anos. O João Cabeludo é natural de São José dos Campos e um dos chefões da facção criminosa PCC, o primeiro comando da capital no Vale. Sônia Aparecida Rossi, 59 anos. A Maria do Pó tem elos em Taubaté e na região, sendo considerada uma das principais distribuidoras de cocaína do país. Quem tiver informações sobre os procurados pode colaborar pelo número 190 da Polícia Militar ou 181 da Polícia Civil. O Ministério da Justiça informou que os indivíduos da lista de procurados são perigosos e de alto risco. Portanto, recomenda-se o acionamento das forças policiais para efetuarem as prisões. Não entendi, porque ele está achando que alguém vai querer prender por conta própria? Fica aí a dica, né? O aviso foi dado, não se meta nisso. Procure a Polícia Militar 190 ou a Polícia Civil 181, lembrando que essa informação é sigilosa e faz parte, sim, você colaborar com a polícia. Boas notícias, a montadora Caoa Chery projeta a fabricação de 35 mil carros em 2020, o que representa aumento de 40% comparado à produção de 2019. Os carros serão produzidos nas 2 fábricas da montadora no país, em Jacareí e Anápolis, em Goiás. A unidade de Jacareí tem capacidade para produzir 50 mil carros por ano, mas pode alcançar 150 mil veículos, como prevê o projeto original do complexo. Para tanto, a empresa terá que fazer alterações na planta. Abre aspas. Vamos lançar 2 novos produtos neste primeiro semestre. São mais opções de compra, mais valor, mais conteúdo, mas sem um preço exorbitante. Esta tem sido nossa meta. Oferecer tecnologia e valor agregado, mas para um preço que não saia da realidade, diz Márcio Alfonso, CEO da Caoa Chery, durante reunião de trabalho da plataforma de negócios Desenvolve Vale, no final de janeiro. Segundo Alfonso, o crescimento resultará em mais fornecedores para a montadora, o que pode beneficiar empresas do Vale do Paraíba. Para ele, a estratégia da montadora de nacionalizar cada vez mais a produção favorece empresas da RM Vale, principalmente pela vocação na área de tecnologia e inovação. A Caoa Chery já conta com os serviços de 5 startups do Parque Tecnológico de São José dos Campos. Bem bacana, né? 35 mil carros por ano. Eu li uma notícia aí que a Hyundai, que um dos carros vendidos por eles é a Hyundai, na Coreia, paralisou umas fábricas dela que produziam 35 mil carros.
por semana. Olha que diferença. Quer dizer, imagina quanto esses caras vendem no resto do mundo. Né? Mas o que é interessante aqui é o seguinte, que eles estão indo muito bem com o Tigo 5, né, que está vendendo muito bem, aquele SUV. Lançaram a Zera 5 aqui também, mas não foi bem. E vão lançar outro sedã, que é o Azera 6, para competir com o Civic e o Corolla diretamente, o Jetta e tal. Vamos ver se vai, né? Porque sedã, o mercado de sedã no Brasil está muito restrito na mão da Toyota e da Honda, né? Principalmente na mão da Toyota. Não tem dúvida. Uma coisa que me chama muito a atenção, claro, a gente vê aí, falando como consumidor absolutamente, é a capacidade, a competitividade, o nível de competitividade que tem a Caoa Chery. Sim. O brasileiro reconhecidamente gosta de carro. O carro faz parte da vida do brasileiro. E eles entraram no mercado com uma vontade de brigar, o que é muito bom para o consumidor e também para o mercado, né? Exatamente. Então, seja bem-vinda e que, claro, isso daí também acaba gerando muitos empregos aqui no Vale, a cadeia produtiva também acaba se multiplicando, muito bacana. A gente só deseja que dê certo para todo mundo, né? Rápido comercial e já voltamos com mais notícias e, é claro, esperamos a sua participação. Fique com a gente e até já. Quarta-feira. E as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, para o primeiro semestre de 2020 vão começar hoje. O FIES oferece financiamento para pagamento de cursos de graduação em universidades privadas. Os candidatos devem se inscrever até 12 de fevereiro. As inscrições são feitas pela internet no endereço, você está vendo aí que vai aparecer aí para você, no GC, fies.mec.gov.br, tá? Basta inserir o CPF, data de nascimento, o código de verificação que aparece na tela e, se o candidato tiver tirado nota suficiente no Enem, pode dar continuidade à inscrição. De acordo com o Ministério da Educação, serão oferecidos 70 mil contratos para o FIES. Particularmente, eu já vi uma matéria sobre isso, quer dizer, 700 mil devedores há mais de 90 dias, quer dizer, que se formaram e não conseguem pagar a prestação do FIES. Isso aí é um dos maiores estelionatos, uma das maiores enganações que o governo já fez, porque, na verdade, no fundo, quem ganha com essa história toda é o dono da escola, porque ele tem lá 50 alunos na classe, ele põe mais 10, quer dizer, não aumentou em nada o custo dele, aí o aluno pega um financiamento com o governo paga a escola e o dinheiro vai, como eu disse, para o dono da escola privada, que não paga imposto de renda porque tem um monte de isenção. O rapaz faz lá uma faculdade de Direito, 4 anos, à noite, trabalhou o dia inteiro, faz a faculdade de Direito à noite, numa condição pessoal difícil, porque ele trabalha o dia inteiro, tem que estudar à noite, não sei o quê, se forma e não tem emprego. Não tem emprego para ele como advogado, não tem emprego para ele como engenheiro, porque ele vai ter uma qualificação ruim, e vai ter que pagar o FIES, vai ter uma dívida de 50 mil reais, 60 mil reais, que ele vai ter que pagar a prestação por mês. Entendeu? Exatamente. Quer dizer, e quem é que ganhou nessa história? Quem ganhou nessa história foi o dono da faculdade privada. Quer dizer, em vez de estimular que essa massa toda vá para o curso técnico, que é onde tem realmente mercado, e onde realmente tem falta de profissional, fica essa falsa ilusão de ter uma faculdade. Ter uma faculdade é muito bom, mas em todos os países do mundo existe um escalonamento. Você tem um número de formados em faculdade sempre menor do que o número formado em técnicos, porque é assim que funciona a sociedade, quer dizer, infelizmente é isso aí, é uma enganação. É uma enganação e nos últimos tempos a gente viu uma proliferação de faculdades que é uma grandeza. Inclusive de medicina. É uma grandeza e você pode fazer do jeito que você quiser, pode fazer tomando banho, pode fazer pelo telefone,
vem aí que a gente faz um negócio. Realmente, isso é uma coisa que tem que ser vista. O FIES ele já foi remodelado no último governo, no governo Michel Temer, porque realmente quando ele foi criado, quando ele foi expandido, era um número muito grande de vagas. Agora, no último governo, no atual governo, o FIES já está no modelo muito mais enxuto, inclusive com o PFIES, que é um outro modelo de financiamento que você pode financiar através de banco. Ou seja, você não vai dever nem o governo, é o banco, é outro esquema de financiamento. Que é muito pior, que o juro deve ser maior. Né? É um juro menor do que o tradicional direto com o banco. Esse é um que você passa pelo governo para o banco. Mas enfim, é um modelo de financiamento que ainda é usado e por muitas pessoas de baixa renda que não conseguiram passar aí no ProUni Sisu. Não tem dúvida. Vamos nós. E o velório do engenheiro Tarcísio Grip, de 28 anos, foi realizado na Urban e o enterro está marcado para as 9 horas, agora foi às 9 horas no Horto São Dimas. Tarcísio Grip morreu em acidente de bicicleta em São José dos Campos. Segundo a Polícia Civil, ele trafegava na Avenida São João, sentido Jardim Aquários, quando em um trecho de descida se desequilibrou e caiu. Na queda, bateu a cabeça e rolou por cerca de 20 metros. A perícia informou ainda que não havia sinais de batida na bicicleta ou problema nos freios. A suspeita é que ele tenha atingido a guia e se desequilibrou. Tarcísio Grip era de Curitiba, mas morava em São José dos Campos, onde se formou em Engenharia Eletrônica pelo ITA. Atualmente, cursava mestrado na instituição. Ele também participava de competições como fisiculturista. Puxa vida, uma coisa Uma pena, né? Uma pena. Um jovem, quer dizer, promissor aí, mas o problema todo é o seguinte, ele estava numa descida, se bobear, já tinha atingido aí 40, 50 km por hora. Quem estava comentando antes, na verdade, a rigor, para você andar de bicicleta, você tinha que usar o mesmo capacete da moto, né? Porque uma batida a 20, 30 km por hora que a bicicleta facilmente atinge de cabeça no asfalto, não tem quem resista, né? Nem um fisiculturista consegue. A gente vê nas fotos que ele tinha um corpo super malhado e tal, mas a cabeça é mais fraca do que o asfalto ou a guia, né? Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. É uma coisa triste e cuidado, né? Cuidado é sempre bom. E vamos de esporte. E segue líder. O Vôlei Taubaté venceu o vice-lanterna América Mineiro por 3-0 e assumiu momentaneamente a liderança da Superliga Nacional com 41 pontos, 3 a mais que o Cruzeiro. Os mineiros podem reassumir a primeira colocação caso vençam o Maringá amanhã lá no Paraná. O Taubaté volta a jogar no sábado contra o Vôlei Itapetininga no ginásio do Abaeté. E lembra da agonia lá do nosso basquete? Pois é, chegou ao fim. O São José Basquete venceu o Unifacisa da Paraíba por 91-71 e quebrou sequência aí de 11 derrotas consecutivas na temporada 2019-20 do NBB. A equipe comandada pelo técnico Paulo César Jaú não sabia o que era ganhar desde o dia 20 de novembro, quando venceu o Lanterna Pato Basquete. Agora, o time da região volta a jogar na próxima quarta, dia 12, quando visita o Pinheiros, em São Paulo. E olha, aí é pedreira, hein? Não vai ser facinho, não. E olha só, começa a ser escrita uma nova história. Começa hoje, com 15 jogos, a 32ª edição da Copa do Brasil. Na edição deste ano, 91 clubes de todos os estados na disputa do milionário Flamengo, campeão brasileiro e da Libertadores, ao modesto e estreante Frei Paulistano do interior do Sergipe, nascido em 2016. Puxa, interessante, hein? Frei Paulistano do interior de Sergipe. Bacana. E o Atlético Paranaense, atual campeão, se tornou o 16º time a erguer o torneio. Desses 16, o único ausente na edição 2020 será o Paulista de Jundiaí. A soberania do torneio continua com o Cruzeiro, que tem 6 títulos, seguido de perto pelo Grêmio, que tem 5. Lembrando que o campeão da Copa do Brasil ganha uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores
em 2021. Além, claro, de disputar a final da Supercopa Nacional contra o campeão brasileiro desse ano. E falando em Libertadores, Glauco, hoje está aberta aí a temporada de quarta-feira nos bares paulistas. Não tem a menor dúvida. O Corinthians vai estrear hoje na Libertadores contra o Guarani do Paraguai. E ontem a gente teve a estreia do Internacional. Então a Libertadores aí, que é a principal competição de clubes da nossa América do Sul, que começou oficialmente ontem também. E hoje aí, os corintianos estão aflitos, né? Porque o Guarani do Paraguai já eliminou o Corinthians alguns anos atrás. E agora o time sob nova direção. Vamos ver como é que vai ser a Libertadores. Não tem a menor dúvida, e boa sorte a você que torce, e principalmente ao comércio aí dos Exatamente. bares e restaurantes que já contam com a quarta-feira para reunir aquele pessoal que vão dar uma passadinha para ver como é que está o jogo. Exatamente. Só rapidinho para ver como é que vai ser o jogo. Acabei ficando por aqui, né? Exatamente, para terror de algumas esposas, namoradas e namorados e maridos também, sendo que todo mundo pode gostar, porque a passadinha nunca é curta. Exatamente. Na semana que vem pode até ter prorrogação, pênalti, que deixa mais extenso ainda. Nossa Senhora. E outra coisa, o sofrimento é enorme. Né? Tá bom, vamos nós, esporte é sempre bom. Agora, olha só essa notícia, e nós vamos fazer um comentário interessante depois. Brincadeira de mau gosto. Claro, todo mundo já ouviu falar isso e provavelmente já passou por uma dessas. Mas olha a insensibilidade e tacanheza do indivíduo. Um avião com destino à Jamaica foi forçado a retornar ao Canadá depois que um passageiro brincou dizendo que tinha o coronavírus. O caso aconteceu nesta segunda-feira, quando, durante o voo da WestJet Airlines, um homem de 29 anos, se levantou quando o avião já tinha percorrido quase metade do trajeto de 4 horas e afirmou lá que contraiu o vírus que já infectou aí mais de 20 mil pessoas e matou mais de 400. As comissárias de bordo colocaram máscaras e luvas e ordenaram que ele ficasse na parte de trás do avião. A polícia e as autoridades de saúde pública receberam o voo na chegada a Toronto. A polícia confirmou que o homem foi preso e acusado de crime contra a propriedade, segundo as leis canadenses lá. Outro voo foi organizado para levar os mais de 240 passageiros à Jamaica e trazer de volta aqueles que ficaram presos em Montego Bay, depois que o voo de volta também foi cancelado. Mau gosto. Gente de mau gosto. Exatamente. É terrível, né? Exatamente. Posso pegar uma carona aqui? Pode sim. Ninguém gosta de brincadeira de mau gosto. Educação é bom e todo mundo gosta. Agora, uma brincadeira de mau gosto que tem acontecido repetidamente na nossa região é o trote. Isso ele tentou dar um trote nas pessoas lá, mas esse é um problema seríssimo que acontece na nossa região com a polícia, com bombeiros e tudo mais, né, Douglas? Exatamente. O Copom aqui do Vale do Paraíba recebe mais de 600 trotes por dia. Quantos que isso dá no mês, né? São casos aí que poderiam estar sendo atendidos, que deixam de atender crimes para atender trotes. E às vezes a polícia também acaba caindo na desconfiança, porque é aquela coisa, a polícia não pode deixar de atender um chamado. Então como é que vai fazer? Vai ter que mandar uma viatura lá, ou vai da sensibilidade de quem está atendendo o trote. Alguns casos já são recorrentes, a gente viu recentemente numa matéria, que tem uma mulher de Taubaté, segundo a polícia, que liga lá cerca de 10 a 20 vezes por dia. Isso é um absurdo, né? Então, exatamente, a gente tem uma patologia já, é possível. A gente tem que frisar que os serviços de emergência, isso é um crime também, viu? Passar trote é crime. É crime. Exatamente. É crime. No começo dessa semana foi noticiado aí que não se sabe, doente, ou um imbecil completo, desculpe o termo, fez uma chamada ao SAMU com uma ocorrência grave que tinha presenciado a queda de uma aeronave na confusão do negócio. Chegou a ser acionado um helicóptero para sobrevoar a região, sendo que depois foi determinado que era um trote. Relembrando, isto é crime e principalmente de profundo mau gosto. Então, nós terminamos com essa matéria aqui para enfatizar que falta de educação e mau gosto nunca são bem-vindos. Se começar a pôr esse pessoal na cadeia também, acho que isso deve diminuir, né?
Fica uma Criança passou o trote, o pai tem que responder. Fica não uma tenho a menor dúvida. sugestão aí aos nossos queridos deputados, quem criam as leis, né? Por que não faz pagar lá o voo, o serviço de quem saiu de helicóptero? Exatamente. Falta vontade política e um pouco de, como eu diria, não tem outro termo, coragem. Coragem falta muito aos nossos políticos. Com essa pérola, nós terminamos o Abre Aspas desta quarta-feira, que, como o Douglas bem disse aí, começa a temporada oficial, onde vou dar uma passada só para ver um pouquinho do jogo no bar. Exatamente, quarta-feira e os corintianos roendo unha. Roendo unha, aqui nós já estamos preocupados com Gabriela, que hoje de manhã na reunião de pauta já comia as unhas aqui. Mas calma, Gabriela, vai tudo dar certo para você. Uma ótima quarta-feira, bom jogo. Doutor, ansioso por por acompanhar a temporada aí de futebol. Na verdade, eu não sou muito ligado em futebol, não. Mas exatamente por isso que eu lhe perguntei. Acompanho através dos meus filhos, que ficam lá se contorcendo. E o seu neto também, de raiva eu soube que ele é... Tem um neto vascaíno roxo, coitado. Esse aí, coitado. Será que é bullying isso? Será que é bullying? Fazer Pode o filho ser. torcer pro Vasco? Pode ser. Para você que nos acompanhou nessa edição do Abre Aspas de quarta-feira, ótimo dia a você, cuidado com as chuvas aí e bom começo de temporada do futebol. Amanhã, mais um Abre Aspas e nós esperamos por vocês. Até lá.